Pessoal, nosso cordial boa noite. É com muito prazer que retornamos mais uma vez aqui para todos, né, através do Zoom, essa ferramenta notável que nos possibilita estar mais próximos, embora estejamos distantes. A Casa cumpre, assim, o seu papel de divulgação da doutrina espírita através dessa ferramenta, levando às pessoas, aos lares e a todos aqueles que nos assistem a mensagem de conscientização, a mensagem de paz, a mensagem de esclarecimento, a mensagem de luz, a mensagem de Jesus. Então, todos bem-vindos à nossa live nessa noite, neste momento. E para dar início ao nosso trabalho, nós vamos ouvir a mensagem preparatória que a nossa querida Lady Diana lerá para nós. Vamos ouvi-la com atenção e carinho. Boa noite, meus irmãos. Do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Granjeai amigos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Jesus, Lucas, capítulo 16, versículo 9. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que os felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina, e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar e sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina, porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual, do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar neste sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores, que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que por meio dela encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessores. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem por meio da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemo-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Fiquem com Deus. Convidamos a todos ao momento da prece, recolhendo nossos pensamentos até ao alto, suplicando a Jesus que nos conceda o apoio, a proteção para esses breves instantes em que aqui estejamos reunidos. Sintamos a paz do Mestre adentrar em nossos corações. Que possamos abrir os olhos para a sua luz que brilha para todos nós. E ouvir as suas palavras convocando-nos para a tarefa que é a divulgação do seu Evangelho através da doutrina dos Espíritos. Que nessa noite, mais uma vez, possamos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, para que a nossa lágrima possa ser secada, para que nossos anseios possam ser equilibrados, para que a nossa palavra seja o sim e não, para que o objetivo de cada um de nós possa ser alcançado,
principalmente na mensagem a sermos ouvidos daqui a pouco, onde, com certeza, iremos colher uns frutos dessa videira maravilhosa. Jesus amigo, nos conceda nesse momento a paz e o equilíbrio, a fim de que possa o nosso orador da noite trazer para nós a palavra bem instigante, para colhermos em nosso coração e colocarmos em prática. Se conosco, amigo mestre, e agradecemos esse ensejo mais uma vez de estarmos juntos através da conexão humana, através da tecnologia, mas jungidos na casa de João Evangelista para prestarmos realmente solidariedade aos nossos irmãos cristãos. Se conosco, amigo, e que assim seja. Bom, queridos irmãos, antes de nós começarmos e apresentarmos o nosso palestrante da noite, nós queremos lembrar que nós estamos ainda envoltos numa pandemia. E isso nos causa algum constrangimento, porque impede de nós estarmos juntos, nos abraçando, nos cumprimentando e nos vendo, assim, ao vivo e a cores, na casa de João Evangelista. Mas, de qualquer forma, a tecnologia nos favorece essa oportunidade de estarmos nos vendo, de estarmos aqui presentes em mais este evento. Nós solicitamos aos nossos irmãos que mantenham suas câmeras fechadas, né? E o seu som também, para evitar qualquer ruído que venha interferir na fala do nosso palestrante. Quanto ao passe, essa operação maravilhosa que estamos acostumados a receber ao vivo na Casa Espírita, ela será feita individual, por cada um de vocês mesmos, na hora da prece final, na ligação com o alto, na prece de encerramento, onde a palavra do conduzir vai ser realmente transformada em gotas de luz, de medicamentos para cada um de nós que estamos sintonizados com esse propósito. Nós temos aqui conosco hoje o nosso querido companheiro Eudair Alves Júnior, e ele está distante de nós. Ele está em Santa Teresa e pertence à Casa Espírita Cristã Mensageiros da Luz, que, por sinal, é nossa parceira nos trabalhos de desobsessão aqui nas segundas e terças-feiras na Casa do João Evangelista, através da nossa companheira Kelly, ok? Então, o Eudair, ele vai falar para nós de um tema muito importante, já que hoje é o Dia da Natureza, é o Dia Mundial dos Animais, é o dia de Francisco de Assis. Então, é um dia recheado de muita vibração com relação à sustentabilidade, à ecologia, à natureza, e mais do que ninguém para nós falar sobre isso do que o Eudair. Ele vai falar sobre sustentabilidade e consumo consciente. É um tema muito atual, muito presente, e deveria ser colhido por cada um de nós para que possamos sair daqui abastecidos dessa informação. Eudair, a palavra é com você, meu irmão. Obrigado, Darlan. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar com a Lúcia. A Lúcia Cabriga está aí, né? Estou sim, estou aqui na escuta. Lúcia, eu vou pedir a permissão, que o material foi você e a Luciana que fizeram naquele Congresso Espírita. Você lembra quando foi o Congresso? Lembro, 2017. Exato. Eu fiquei tão impactado que eu peguei o material com vocês e apresentei em vários lugares, né? E eu Que bom! Vou apresentar aqui. Você pode até me ajudar, tá? Não, fica à vontade. Estou aqui prendendo também. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo convite. É sempre um prazer muito grande. Como o Darlan falou, nós somos uma casa espírita, irmãs, pelo menos do ponto de vista da mediunidade, que nossas reuniões, elas são... acaba tendo um elo, que é a Kelly, né? Que ela participa aqui e participa aí também. Então, nós fazemos um trabalho em conjunto, realmente. E também a simpatia que eu tenho por todos vocês, o carinho que eu tenho muito, muito grande para todos os participantes do João Evangelista. E agradeço a lembrança para a gente poder passar esses momentos que sejam agradáveis, que sejam bem oportunos, o conhecimento, e que a gente possa compartilhar também isso. Bom, em primeiro lugar, eu quero explicar para vocês o motivo de eu ter sido escolhido para falar sobre sustentabilidade. Desde 2005, eu e a minha esposa, Marilúzia, nós estamos fazendo, através de um projeto pessoal, trabalhando numa propriedade sustentável.
Então, nós temos aqui a sustentabilidade em relação à água, com o reaproveitamento da água da chuva, com a produção de 50% dos alimentos que nós consumimos aqui em casa, e a sustentabilidade também do destino sólidos e líquidos. Nós temos biodigestor, temos composteira, grandes assim, para poder fazer o destino de todo o material, todo o resíduo sólido e líquido da propriedade. Então, a gente não contamina nada e, junto com essa sustentabilidade ecológica, nós temos sustentabilidade também financeira, né? Hoje, a propriedade ela consegue pagar todas as despesas dela e ainda sobrar para algum investimento. Nós trabalhamos aqui, do ponto de vista econômico, com a uva, onde nós fazemos o suco de uva integral e trabalhamos com palmito e cultura branca, feijão, milho, né? Fazemos fubá, tem peixe, tilápia, uma série de ovos, né? Então, nós temos uma propriedade autossustentável. Então, é um tema que sempre me atraiu em relação a isso e de ver o impacto que nós temos, porque nós vemos hoje a produção de alimento, ela gera uma série de distorções. Se a gente pudesse ver o que uma galinha ela passa durante a sua vida de postura numa granja profissional, a gente ia pensar 2 vezes antes de consumir esse ovo, né? Porque eles ficam 3 galinhas numa área com 60 centímetros quadrados. Elas passam o dia todo, à noite com iluminação para poder aumentar o número de postura e a vida útil dela é de 2 anos. Ela não sabe o que é ciscar, o bico dela é cauterizado para poder não bicar os ovos ou não quebrar os ovos. E, quer dizer, se a gente tivesse no lugar de um animal desse, como é que a gente se sentiria? Então, baseado em tudo isso, e que a gente tem que se preocupar com a sustentabilidade, porque todo alimento que a gente conseguir produzir no quintal da gente, nós estamos diminuindo o impacto sobre essa produção industrial que nós temos. Bom, então, pedido a permissão à Lúcia Catabriga, que é a autora da exposição, né? Inclusive eu mantive, viu, Lúcia, o título de vocês, tá? Deixa eu compartilhar agora. Vocês estão vendo? Bom, como eu disse, esse material foi apresentado no Congresso Espírita, no Congresso Estadual de 2007. Só para mim saber, vocês estão vendo o compartilhamento? Está direitinho? Sim, está perfeito. Tudo bem, então. É porque eu não consigo... Então, esse material foi feito, o material é maravilhoso, foi um seminário que durou, se não me engano, a manhã inteira. Então, eu tentei dar uma compactada, porque foi feita, inclusive, uma enquete na hora, né, que demorou um certo tempo, e, naturalmente, não daria tempo da gente fazer tudo isso aí aqui agora, tá? Então, esse trabalho todo foi compilado pela Lúcia Catabriga e pela Luciana Moura, tá? Eu agradeço a elas pela oportunidade de eu ter visto isso e de poder compartilhar também com vocês, tá? Bom, nós falamos que a vida, nós temos uma responsabilidade muito grande em relação ao cuidado, em relação a viver a vida com amor e nos preocupando com o futuro, porque o futuro está sendo construído hoje. E se nós não conseguimos realmente cuidar da vida com todo esse amor, como será esse futuro? Como é que o que nós vamos deixar para os nossos filhos? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Antes da gente se preocupar com o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, nós temos que pensar também que filhos nós vamos deixar para esse mundo. Porque exatamente essa geração é que vai dar continuidade ao trabalho da nossa geração. E aí nós contamos a história de Mohamed, esse rapazinho bonitinho, com os olhos vivazes, de 1 ano de idade. E vemos também a história a figura de Penson, também com 1 ano de idade. Com o mesmo olhar, mas você observa que existe uma diferença entre eles, né? Enquanto Mohamed ele está no Catar, Penson está no Zimbábue.
Então, Muhammad, ele tem 270 vezes mais chances de ter uma vida boa do que Penson. Porque a renda per capita do Catar é 428 vezes maior do que a renda do Zimbábue. Então, a gente já vê esse impacto no mundo todo, não só em relação à história de Muhammad e Penson. Existe essa distorção muito grande do capitalismo, né? Nós observamos que o capitalismo selvagem, ele realmente produz grandes distorções. E a gente observa também, mesmo nos grandes centros, um exemplo que tem em São Paulo, existe um bairro chamado Morumbi, e é cercado por uma favela enorme. Então, as pessoas que estão nesse bairro, têm que ficar presos dentro de casa, com um sistema de segurança, com cerca elétrica, com câmeras, com grades, e com toda aquela preocupação, contratação de segurança externa também, e porque existe essa desigualdade, logicamente, que aumenta a questão de assalto, aumenta a violência e tudo mais. E nós observamos que no mundo é mais ou menos essa balança desigual, onde existe poucos ganhando muito e muitos sem nada. As 100 pessoas mais ricas do mundo, elas têm 2 vezes mais dinheiro do que as 2,5 bilhões das mais pobres. Olha, é uma coisa assim extremamente desigual. São 100 pessoas mais ricas, olha a disparidade. Elas têm 2 vezes mais dinheiro, juntando todos as 2,5 bilhões de mais pobres no mundo. Então, isso é uma concentração assim, absurda de renda realmente. E temos outros dados que 20% dos mais pobres, desses mais pobres, eles retêm em torno de 1% dos bens, enquanto 20% dos ricos detêm 90% dos bens. E aí vem uma reflexão para nós. Quando a gente fala em ser mais rico, mais pobre, estarmos no topo da pirâmide ou não, só para vocês terem uma ideia, uma coisa que me impactou muito essa informação, se você tem uma casa própria, se você tem um emprego e tem um carro, você compõe 1% da população mundial em relação à pirâmide. Nós estamos lá no topo. 1% da população que tem a casa própria, um emprego e um veículo, um carro, que seja. Então, quando a gente pensa assim que nós somos pobres, ou somos classe média, ou somos... Não, dentro da humanidade toda, nós somos ainda a classe A, aqueles que têm esses bens. Então, nós temos 2 mundos com pouca ou nenhuma interface. Nós temos um mundo à direita, onde tem a fartura, você tem o alimento sobrando e tudo mais, e o mundo à esquerda aqui, nessa tela, onde não tem nada, né? Falta tudo, falta comida, falta saúde, falta educação, falta as coisas mais elementares para a vida. E essas pessoas se polarizam e sabem cada vez menos uma das outras, né? Cada um no seu mundo, e é como se o outro não existisse. Tá? Tanto um quanto o outro ignoram a existência do... E aí nós temos alguns valores que a gente considera como verdades nesse mundo. Quando se fala em meritocracia, quando se fala de capitalismo selvagem, quando se fala em questão de justificar toda essa desigualdade que nós temos. Uma das verdades que se fala é o seguinte: crescimento econômico diminui desigualdade. Não diminui, não diminui. Continua, às vezes até aumenta. Mas é uma falácia que é repetida, e vai acabando se tornando como se fosse uma verdade. A segunda frase que a gente ouve muito dentro desse contexto, dessa ótica, é que a desigualdade é inevitável.
realmente é inevitável. Na ótica onde as pessoas que concentram mais, né? Você imagine que os mais ricos, eles concentram muita riqueza, privando as pessoas mais pobres do essencial. A terceira verdade é que a rivalidade é necessária. Então, eles falam que a competição é isso. E eu sempre gosto, quando tem essa questão de rivalidade, eu gosto de fazer uma pequena lembrança que todo mundo, agora com a pandemia, menos, né? Mas da festa de aniversário de criança. Então, nós temos assim um roteiro praticamente posto para a festa de aniversário de criança. Primeiro, é feito um tema. Tem-se um tema, então, hoje se contrata personal stylist para poder desenvolver o tema e tudo mais. Existe locação de ambientes e de coisas para poder fazer a festa vira um acontecimento. Mas veja bem, é feita a festa, então tem um painel onde se bate a foto, tem uma mesa recheada de docinhos e o bolo, que antes, o Darlan está falando do bolo da Lourdinha, né? Antes o bolo era como a Lourdinha está fazendo. Agora o bolo ele vem num envelope assim, de decorativo e dentro tem pedaços enrolados em papel alumínio para ser distribuído para as pessoas. E aí é cantado parabéns e as crianças ficam loucas em torno da mesa, né? Porque na hora que acabam os parabéns, elas avançam freneticamente em cima dos docinhos e das guloseimas que estão ali em cima. E é interessante que elas carregam, colocam assim no colo ou na mão cheia e correm para a mãe para deixar com a mãe o que ela pegou e volta para tentar conseguir mais alguma coisa. A outra coisa que acontece muito é a questão de uma bola, que eles enchem de bala e tudo mais, estoura a bola, sai todo mundo pisando no outro e tentando catar o máximo possível de balas e, ao mesmo tempo, eles levam para a mãe. Se a gente pudesse entreouvir a conversa de uma mãe com a outra, elas falariam o seguinte, na outra festa que ele ficou educadamente esperando a vez dele, ficou sem nada. Agora ele está ficando esperto, ele está preparado para esse mundo. Ele foi lá e tomou, ele conquistou, ele lutou para conseguir esses docinhos. E às vezes ele nem vai comer esse docinho, mas só o fato de ficar aquela disputa. Então, a gente mostra o que é essa rivalidade, porque quando você faz uma festa, naturalmente, você não faz a festa para faltar para quem quer que sejam os convidados. No entanto, nessa ótica que é feita, eles vão pegar, às vezes, mais do que precisam, certo? E pode até faltar para alguém que seja mais educado, que espera ser servido. Então, isso é ensinado para os nossos filhos. Esses valores são ensinados. Tem que ser esperto, tem que ser ativo e tem que correr atrás, tem que tomar aquilo que você considera como seu. Então, essa educação é passada para as crianças, para as gerações futuras. E esse contexto nós temos que ter essa preocupação realmente de trabalharmos. A outra verdade que fala é o seguinte, consumo é acesso à felicidade. Quanto mais você consumir, quanto mais você tiver as coisas, mais feliz você é. E a gente sabe que isso não acontece. Naturalmente que as pessoas às vezes buscam, através das posses, através das conquistas materiais, buscar essa tal felicidade. Mas ela nunca chega dessa maneira. A gente sabe que, nós vamos falar depois, que o menos é mais. E aí nós vamos agora falar sobre a doutrina, né? No Livro dos Espíritos, na questão 716, Kardec fala que o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, tudo que nós temos hoje foi traçado pelos espíritos planejadores para que nós tivéssemos, pelo menos, saciado as nossas necessidades. Então, não era para ninguém passar fome, não era para ninguém passar necessidade, ninguém ser privado de nada nesse mundo. Se existe isso, é porque nós estamos extrapolando as nossas necessidades. Nós estamos criando necessidades artificiais. E é interessante a gente fazer uma viagem
no passado, porque nós temos aqui algum tipo de conforto que há um tempo atrás a gente podia considerar como se fosse supérfluo. E hoje é uma coisa que passa a ser, entre aspas, necessária. Por exemplo, quando muito, eu lembro da minha infância, tinha-se uma televisão no quarteirão. A gente ia assistir os Trapalhões numa televisão preto e branco, da única pessoa do quarteirão que tinha. Juntava 50 pessoas na porta e deixava a porta aberta para assistir os Trapalhões. Hoje, praticamente tem uma televisão em cada quarto. Dificilmente uma casa tem menos de 2 televisões. Nós temos a questão hoje do forno de micro-ondas, nós temos panificadoras, nós temos casas automatizadas, em que a pessoa, antes de acordar, já tem uma cafeteira que passa o café, um que faz o pão e tudo mais que vai se automatizando. Então, são necessidades que nós vamos criando, que, na verdade, nós poderíamos passar sem elas. Certo? Só que isso tem um custo. Para tudo isso aí tem um custo. Então, o que nós queremos para esse mundo? Qual a nossa responsabilidade em relação à continuidade desse mundo? Esse lindo planeta azul que nos serve de moradia. Lembrando que todos nós somos extraterrestres, porque a Terra é mais jovem do que nós. Nós, provavelmente, talvez alguns ainda mais recentes, possam até ter vindo aqui do planeta, mas a maior parte de nós somos extraterrestres. Mas, de uma maneira ou de outra, nós temos responsabilidade em relação a esse planeta. O que nós temos de responsabilidade em relação a ele? O que nós temos que legar às gerações futuras? Existe uma saída para tudo isso? Tem alguma maneira de nós buscarmos alguma saída? Então, já foi feito, através da organização da ONU, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu vou só ler assim rapidamente para a gente relembrar, né? Isso foi uma campanha que já está sendo feita quase que continuamente. O primeiro é a erradicação da pobreza, o segundo, a fome zero, o terceiro é boa saúde e bem-estar, quarto, educação de qualidade, quinto, educação de igualdade de gênero, quer dizer, os homens têm os mesmos direitos que as mulheres, o sexto, água e saneamento, sétimo, energia acessível e limpa, oitavo, emprego digno e crescimento econômico, nono, indústria, inovação e infraestrutura, décimo, redução das desigualdades, 11º, cidades e comunidades sustentáveis, 12º, consumo e produção responsáveis, 13º, combate às alterações climáticas, 14º, vida debaixo da água, 15º, vida sobre a terra, 16º, paz, justiça e instituições fortes, e 17º, parcerias em prol das metas. Então, imagine um mundo que nós tivéssemos em prática esses objetivos. E o que desanima um pouquinho a gente é que nós temos um estatuto divino que foi revelado por nós, por Moisés, que são os 10 mandamentos, que já tem 2 milênios e meio, aproximadamente, que nem os 10 mandamentos a gente consegue cumprir. Então, falta muita coisa para nós atingirmos esses objetivos de desenvolvimento sustentável. É um desafio, é uma meta, mas ainda falta muita coisa. E esse desenvolvimento sustentável, ele busca atender às necessidades da geração presente, atual, mas sem comprometer as gerações futuras. Então, quando a gente vê aquele fogo que está acontecendo lá no Pantanal, que queimou milhões de hectares de coisa, matando animais, queimando a vegetação do cerrado, e a gente vê tudo aquilo lá por ganância, porque os fazendeiros eles põem fogo no pasto para poder ser mais rápido a renovação do pasto e matar o carrapato que ataca o boi. Então, olha só a ganância que tem de coisa e a tragédia que se transformou. E vou demorar assim, realmente muito tempo.
pode-se dizer assim, várias décadas para se recuperar o que se perdeu em alguns dias de fogo. Então, o que nós estamos propondo é o futuro do futuro sendo preparado agora. É uma frase de Sebastião Laszlo. E tem-se 3 pilares, né? O pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental. Então, nós temos que ser socialmente justo, ecologicamente correto e economicamente viável. Então, isso fala sobre uma cultura da diversidade. E agora, voltando para a doutrina, nós temos também, dentro do Livro dos Espíritos, as leis morais. E na pergunta 705, a Terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Então, olha só, é uma frase feita há 150 anos atrás, continua atual. De uma forma ou de outra, nós estamos repetindo o processo. Encarnação ou encarnação, nós estamos repetindo esse processo. Então, ele fala muito claro, a Terra produziria sempre o necessário, se o homem se contentasse com esse necessário. Então, se está faltando alguma coisa para as nossas necessidades, ou a necessidade do nosso próximo, é porque nós, os homens, estamos empregando no supérfluo aquilo que podia ser aplicado no necessário. Então, olha só o contexto de Kardec em relação a essa geração atual. Na questão 729, fala sobre a destruição. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Então, nós sabemos que a lei da destruição ela antecede a lei do progresso. Na verdade, o progresso só acontece se nós tivermos a destruição. Mas só que a destruição seria a destruição do homem velho, a destruição dos hábitos negativos, a destruição dos valores corrompidos, para nós construirmos um homem novo. E só para a gente lembrar, quando você tem uma casa ou você tem alguma propriedade e você quer fazer uma reforma ou quer progredir ou quer melhorar aquela sua casa, você tem que quebrar, derrubar. E quando você vai fazer, logicamente você tem que fazer uma coisa melhor do que aquela que você tinha. Então, é esse processo que nós temos que ter. Tudo que nós formos destruir ou formos derrubar, nós temos que derrubar para fazer alguma coisa melhor. E a destruição antecipada, ou a destruição desordenada, que não venha com alguma coisa para substituir aquilo que já existia, ela realmente atrapalha esse desenvolvimento do princípio inteligente, porque a pessoa se acomoda. O exemplo que nós estamos aqui é a questão do lixo. Olha a quantidade de lixo que a gente produz. Olha a quantidade de... É um problema de saúde pública mundial. Nós jogamos muita coisa fora e não tem lugar mais para você tratar. Há pouco tempo, eu vi uma manchete interessante em que uma empresa lá nos Estados Unidos, ele conseguiu fazer do plástico, ele usou um tipo de coisa, inclusive ele descobriu isso aí indo na África, porque na África eles pegavam as garrafas PET, misturavam com óleo diesel, e eles conseguiam fazer como se fosse um composto e que eles usavam para revestir a estrada, revestir a rua. E ele desenvolveu uma maneira de poder transformar esse plástico num asfalto altamente resistente e durável. E ele, o que eu acho interessante é que ele desenvolveu, observando isso lá na África, né, que é no lugar que ele foi visitar, mas ele não divide com ninguém o segredo, que ele desenvolveu, na verdade,
uma tecnologia, usando algum outro produto, que aprimora mais essa capacidade do plástico. E o que está acontecendo? Ele consumiu praticamente o lixo da cidade e do estado que ele mora lá na América, e ele está começando agora a importar o lixo da Malásia, que na Malásia, eles, quando não tem um lugar para botar o lixo, eles põem balsa, e as balsas ficam circulando em rios, no mar, ou coisa assim, com aquele monte de lixo. Então, ele está comprando agora o lixo da Malásia, lógico, com um preço muito menor, para poder ter matéria-prima de fazer esse revestimento asfáltico usando o plástico descartado no lixo. Na questão 733, nós vemos a necessidade da destruição se enfraquece no homem na medida em que o espírito sobrepuja a matéria. Quando o espírito ele tira aquela importância que a matéria tem para nós, a necessidade da destruição diminui. Por quê? Você já tem um homem novo. Então, não precisa substituir o homem novo. Ele já está ali, né? Porque o espírito ali já sobrepôs as necessidades que a matéria às vezes nos impõe. Na questão 768, homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhes assegurarem o bem-estar e o progresso. Isso é uma coisa muito interessante que a providência divina nos faculta. Uma vez que ninguém tem um conhecimento completo e absoluto de nada. Nós conhecemos algumas áreas, nos tornamos, às vezes, especialistas nessas áreas, mas nós temos uma interdependência social, onde cada um contribui com a sua particularidade, com a sua especialidade em relação a buscar realmente uma harmonia geral. Então, mostra mais uma vez que o homem é um animal social. Nós temos que viver em sociedade, temos que aprender a conviver uns com os outros. Na Gênese, na questão 9, até que a humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição, as maiores perturbações ainda serão causadas pelos homens, mais do que pela natureza. Isto é, serão antes morais e sociais do que físicas. Então, nós observamos hoje, grande parte das catástrofes que nós temos tem participação do homem. Um exemplo que nós temos hoje é a questão do aquecimento global. Isso é uma realidade. Por mais que algumas pessoas neguem, dizendo que isso é uma falácia, na verdade, o mundo está se aquecendo. Está se aquecendo, as calotas polares estão diminuindo, estão derretendo, e o nível do mar está subindo. Isso é uma coisa que a gente constata. Só as pessoas de bom senso que têm um mínimo de observação vão observar que isso está acontecendo realmente. E não é uma falácia, não é uma coisa. Então, até que nós evoluamos em perfeição, ainda teremos muitas perturbações no corpo. Então, ele fala que elas são antes morais e sociais do que físicas. Quer dizer, não é a natureza que está determinando, é exatamente o homem agindo sobre a natureza que desencadeia todas essas catástrofes que nós vamos observando, que está acontecendo com mais frequência nos últimos tempos. Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável. No desenvolvimento social, que nós falamos do triângulo, nós podemos falar, dentro da doutrina espírita, da lei de sociedade. No meio ambiente, nós podemos fazer um paralelo com a lei de conservação. E o econômico, podemos fazer um paralelo com a lei de destruição, dentro da doutrina, né? Então, é essa busca que nós temos que fazer de produzir o nosso alimento, de produzir o alimento com qualidade e de buscar realmente valorizar aqueles que produzem. Então, quando nós formos à feira e tudo mais, a tendência da gente é sempre escolher aquele tomate mais redondinho, maior, perfeito, sem nenhum furinho e tudo mais.
a gente vai ver o alface, se não tem algum inseto no meio, se não tem algum cortezinho na folha, comido por algum inseto. Então, a gente sempre procura a perfeição no alimento. Mas a gente sabe que o alimento natural é o alimento que tem inseto. É o alimento que não é tão perfeito. É o alimento que tem alguns furinhos, que tem algumas deformidades. Esse alimento é o alimento que nós temos que buscar. Não é aquele alimento tão lindo, no coisa, porque esse, fatalmente, ou ele é transgênico, ou ele tem uso de muitos produtos químicos que estão extremamente danosos para a nossa saúde. Então, nós temos que ter essa consciência, né, de buscar realmente o alimento natural, valorizar aquele que produz dessa maneira natural e, se possível, produzirmos um pouco também. Porque é possível nós produzirmos alguma coisa nas nossas casas. Quem tem um quintal, mesmo quem tem apartamento, existe hoje hortas verticais que você pode fazer usando pallet, usando garrafa PET, usando canos de esgoto, que você pode furar e plantar qualquer coisa que tenha. Só buscar na internet, existem várias opções. Então, o mundo, esse mundo perfeito está nas nossas mãos. O que nós queremos realmente? Nós queremos viver em paz com a nossa família, temos as florestas, temos a água limpa, de podermos interagir com nossos filhos, de ter espaços agradáveis dentro das grandes metrópoles, para que nós possamos ter qualidade de vida. Então, isso tudo está nas nossas... Aqui uma curiosidade, saindo um pouquinho fora daquele contexto, mas eu fiz questão de trazer essa lâmina aqui, que a Luciana e a Lúcia, elas começaram a mostrar qual o consumo que nós temos de água por dia. A gente vê que a água é um bem finito. Não existe água para sempre e para todo mundo. Tanto que já está faltando. Então, olha só, cada brasileiro consome, em média, 5.559 mil litros de água por dia. Eu tenho certeza que alguns estão falando assim, eu não consumo isso não. Eu, no máximo, 100 litros, 200 litros. Né? Então, olha só, essa conta ela é feita somando toda a água utilizada, direta e indiretamente, para a produção dos bens de consumo e também para as nossas atividades cotidianas. Então, dá um exemplo. Quando você está assistindo televisão, você está usando 30 mil litros de água. Para tudo produzir aquele material, tanto de produzir a televisão em si, de produzir os programas que tem ali e tudo mais, gasta-se 30 mil litros de água. Se você toma 15 minutos de banho por dia, e eu tenho certeza que alguns tomam muito mais do que isso, você gastaria 240 litros de água. Se você lavar as mãos sempre que necessário, mais 5 litros. Escovar os dentes e deixar a torneira aberta, você gasta 4 litros cada vez que você escova os dentes. Quando você abre ou liga o computador, ou usa o computador, você está gastando em toda a linha de montagem direta e indiretamente 31.500 litros. Uma folha de papel A4, uma folha só, gasta 10 litros de água. Para produzir um carro, 144 mil litros de água. Um par de sapato, 8 mil litros. Calça jeans, 1.900 mil litros. Uma camisa de algodão, 2.700 litros. Um ovo, 200 litros. 1 quilo de queijo, 5 mil litros. Um copo de cerveja de 250 ml gasta 75 litros. Um pão de forma gasta 40 litros. Uma xícara de café, 140 litros. Então, aqui vai um exemplo à direita também. O que chama mais atenção aqui é a carne bovina, porque a agricultura hoje ela gasta praticamente 70% da água doce que nós temos disponível, da água potável, para irrigação e tudo mais. Então, 1 quilo de carne bovina gasta 15.400 litros. 1 quilo de couro bovino, 17 mil litros. Então, o que chama mais atenção nesse consumo, né, de água. Então, nós vamos agora falar os 10 caminhos para o consumo consciente, né? Nós temos que buscar esse consumo consciente e transformador das nossas vidas. Então, vamos lá.
O primeiro, usar o durável mais que o descartável. Então, veja bem, nós começamos a fazer isso na Casa Espírita aqui também. Não sei se vocês já fizeram aí. Mas a gente tinha um copinho descartável para água fluidificada. E a gente gastava, por reunião, em torno de 30 a 50 copinhos. Se a gente fizer as contas, imagine cada reunião ou que tiver, você consumir essa quantidade de copinho. É melhor você ter um copo de vidro pequeno, você vai gastar só para lavar, mas você vai reaproveitando ele. A outra coisa também é a questão de usar essas sacolas descartáveis, que começou a ter um movimento das pessoas levarem a sacola, como era na minha infância. A gente ia para a feira, a gente ia para o mercado, de levar uma sacolinha. Então, já botava as compras na sacola para levar para casa. Depois, a modernidade foi fazendo que o supermercado colocasse milhares de sacolas e você carrega esse monte de plástico para casa e ele demora milhares de anos para se decompor, se decompor ainda. Então, buscar valorizar mais o durável e o reciclável do que o descartável. É o primeiro caminho. O segundo caminho, buscar a produção local mais do que a global. O que ele quer dizer? Você comprar mais no armazém próximo da sua casa, você buscar comprar, às vezes, de uma feira de pessoas que estão no entorno da sua cidade, você valorizar realmente a produção local, né, ao invés de você ir em shopping, ir em grandes atacadiços. Agora tem um tal do atacarejo também, que é a moda do momento, que está tendo esse monte de coisa, as pessoas vão lá, compram aquele monte, tem tudo lá no coisa e compram às vezes até muito mais do que se precisa. Então, a produção local tem que ser valorizada em relação àquela produção global. O terceiro, o compartilhado, ele é muito mais importante e muito melhor do que o individual. Então, nós podemos compartilhar tudo. Até foi citado durante a exposição que você, se eu não me engano, não sei se é Jardim da Penha que tem, das pessoas compartilharem até ferramentas. Por exemplo, a pessoa põe no grupo, tem um aplicativo, um app, em que ele fala o seguinte: eu preciso de uma furadeira. Aí alguém lá responde, não, eu tenho a furadeira. Aí ele marca uma coisa para poder fazer essa troca. Da pessoa não precisa comprar uma furadeira, ela compartilhar, certo? De coisa. Então, existe compartilhamento de bicicleta, existe compartilhamento de carro, compartilhamento de celular, de roupa, de ferramentas, de tudo você vai fazendo compartilhamento. E eu lembro aqui de uma história, não sei se vocês conhecem, mas o Carlinhos Brown, ele falando que na comunidade que ele vivia na Bahia, só chegou a fome lá quando as pessoas começaram a comprar geladeira. Porque antes de ter geladeira, as coisas não estragavam. Quando a pessoa conseguia, por exemplo, a quantidade de peixe mais do que ela conseguia consumir, ela fazia o quê? Ela dividia com os vizinhos. E os vizinhos faziam a mesma coisa, faziam esse compartilhamento contínuo. Quando começaram a comprar geladeira, o que acontecia? A pessoa tinha mais peixe, então ela guardava na geladeira e não compartilhava. Às vezes até estragava pelo tempo que ficava lá, ou a pessoa até jogava fora, mas não compartilhava. Então o Carlinhos falou isso aí. A fome chegou junto com a geladeira. O quarto princípio seria o aproveitamento integral e não o desperdício. Então, a gente não tem ideia de quanta coisa que nós jogamos fora, principalmente em relação aos alimentos. Por exemplo, existe o chamado umbigo da banana, que ele nem chega na nossa mesa, porque ele o produtor já corta fora e joga fora aquilo lá. Aquilo tem um paladar fantástico, muito parecido com palmito, certo? O interior da bananeira, se você conseguir tirar aquela parte central, também é extremamente saboroso. As cascas que nós jogamos fora. No mínimo que nós tínhamos que fazer é fazer uma compostagem. E a compostagem não é nada de demais. Vocês podem fazer com garrafa PET
de 5 litros, aqueles garrafões de 20 litros. É super fácil de fazer. Você aproveita o sumo que vem dessas frutas para você regar as plantas, são extremamente nutritivos, são ricos em nitrogênio, e também você pode utilizar depois a compostagem também para o plantio. O quinto princípio seria que o saudável nos produtos e na forma de viver e não prejudicial. Então, a gente buscar sempre as coisas mais naturais. Então, o interessante é que quando surgiu essa coisa de natural, eles começaram a fazer aqueles sucos, o néctar, que botava naquelas caixinhas Tetra Pak. E todo mundo, foi uma febre de consumo, todo mundo usava aquilo lá, é melhor do que refrigerante, porque é natural, é da fruta e tudo mais. E nem sempre aquilo que parece porque a quantidade de conservantes que tem, a quantidade de açúcar que tem em cada um daqueles néctares é uma coisa absurda. Eu vi uma experiência que a pessoa trazia a caixinha e trazia um pote do lado com a quantidade de açúcar que tinha ali dentro. E o açúcar é um grande veneno para nós. O ser humano não precisa do açúcar. Nós viveríamos tranquilamente, aliás, viveríamos muito melhor sem o açúcar do que com o açúcar. Aliás, na antiguidade, só consumia o açúcar a realeza, as pessoas muito mais ricas. Com a chegada do português aqui no Brasil e com a produção em larga escala da cana-de-açúcar aqui na África e nos países latinos, o açúcar caiu de preço, se popularizou e ele é o grande responsável hoje pela essa onda essa pandemia de obesidade e síndrome metabólica. Essa pandemia já existia antes dessa que nós estamos passando. É uma pandemia realmente de obesidade. É só você ver, quando tem uma câmera aberta na televisão, todo mundo que passa, quase todo mundo é gordinho, a exceção é o magrinho. E antigamente, na década de 50, 60, quando passava assim, as imagens, era todo mundo magrinho, você não via ninguém gordinho. Então, essa pandemia hoje de obesidade é justamente desse consumo de produtos que não são naturais, simplesmente com muito açúcar. O sexto princípio é buscar o virtual mais do que o material. Então, nós estávamos comentando, lá no coisa que foi falado muito, que hoje existe livros, existe jornais, tudo virtual, que não tem, se você vê que para uma folha de papel, lá no coisa, quanto de água que gasta. Então, quantas árvores têm que ser plantadas para poder chegar aquele papel na sua mão, ou no livro, ou no jornal. Então, é muito melhor que a gente busque ler as coisas, ter informação de maneira virtual, que hoje tem vários dispositivos, você tem o Kindle, você tem os celulares, os smartphones, cada vez mais modernos, que facilitam cada vez mais você ler isso aí. Então, buscar mais o virtual do que o material. O sétimo, a suficiência e não o excesso. Menos é mais. Então, comprar aquilo que você precisa mesmo, aquilo que é essencial para você. Toda vez que você for comprar alguma coisa, eu preciso disso mesmo. É essencial que eu tenha isso aqui. Então, procurar consumir menos, porque cada vez que você consome mais, você tem uma chance muito maior de entrar mais no supérfluo do que no necessário. O oitavo seria a experiência e a emoção mais do que o tangível. Então, é justamente de você valorizar mais a vivência de uma coisa do que você ter alguma coisa tangível, alguma coisa que você possa pegar. Então, só para exemplificar para vocês, eu participei de uma convenção nacional da Unimed em Porto de Galinhas, há uns 2 ou 3 anos atrás. E aí tem um monte de sorteio, a gente fala assim, os médicos aí parecem índio, né? Tudo atrás de um espelhinho, né? Tem aqueles monte de prendezinho para você pegar e tudo mais. Mas eu achei interessante que teve um stand lá que estava sorteando uma viagem de helicóptero. Aí eu perguntei assim, mas vem cá, quem teve essa ideia? Eu disse, olha, eu tenho certeza, se você ganhar um smartphone ultramoderno, coisa assim, dentro de uma semana, você já não está lembrando de onde veio, por que veio, mas você não dá tanto valor naquilo que é tangível. Agora, quando você vivencia uma coisa, você não vai esquecer o resto da sua vida. Por coincidência, naquele congresso, eu ganhei
essa experiência de passear de helicóptero. Realmente foi uma coisa assim inimaginável, nunca imaginava passar por isso. Nós fizemos um passeio de 20 minutos mais ou menos pelo litoral lá de Porto de Galinhas, coisa maravilhosa. Você via até peixe lá de cima, né, andando pelo mar assim na beira da praia. Então realmente foi uma experiência que até hoje eu lembro. Eu e minha esposa fizemos e realmente essa experiência de emoção ela foi muito mais interessante e mais inesquecível do que propriamente se eu tivesse ganho alguma coisa mais tangível. O nono seria a cooperação para a sustentabilidade mais do que a competição. Então, lembra aquelas frases no começo que nós estávamos falando? Nós estamos trocando agora pela cooperação. E a cooperação realmente é o futuro da humanidade. Se nós não aprendemos a cooperar, lembrando mais uma vez que o ser humano é um animal social. Nós fomos criados para viver em sociedade. E a cooperativa e a cooperação é a ferramenta para isso acontecer, onde não tem ninguém mais importante, todos colaboram e todos usufruem do resultado. Então, isso é extremamente importante, substituindo a competição. Então, lembra disso aqui, da historinha que eu contei do bolo da Universidade de Crianças? Se tivesse a cooperação, não teria aquela confusão toda, né? Todo mundo comeria, todo mundo pegaria o que é necessário, não teria essa competição, aquela briga, aquela luta, onde às vezes algumas crianças saem chorando porque se machucam ou porque não conseguiram aquilo que a outra conseguiu. E o último princípio, não menos importante, a publicidade não voltada a provocar o consumismo. Então, tem duas coisas que eu gosto de lembrar aqui. Uma, aquela questão do cigarro, que tem novas regulamentações e que proíbem que você use imagem do cigarro associada a esporte, à saúde e a mulheres. Porque era sempre que mostrava que você, com cigarro, você conseguia conquistar mais mulheres, você conseguia ter sucesso no esporte, você conseguia ter sucesso na vida. Então, hoje tem, e inclusive tem no cigarro, eles colocam os rótulos dizendo que o cigarro provoca câncer, o cigarro provoca impotência, o cigarro põe... E é até engraçado que tem um amigo, uma amiga, né, que fuma pra caramba, e aí quando ela vai comprar o cigarro, assim, olha, não quero aquele da impotência não, você pega o do câncer, tá? Ela acabando até fazendo picardia com o próprio vício. Então, essa publicidade não voltada a provocar o consumismo. E tem uma frase muito interessante do Frei Beto, em que ele fala o seguinte: os pais e a sociedade, os pais e as religiões lutam para fazer cidadãos e a mídia lutam para criar consumidores. Então, a gente observa hoje que a mídia está ganhando de goleada, né? Hoje nós temos mais consumidores do que cidadãos. Então, esse olhar que nós temos que ter sobre todas as coisas que nos servem, o que nós podemos fazer, por menor que seja, nós temos que ter esse olhar de produzir realmente a sustentabilidade na nossa casa. Nós podemos economizar água, economizar energia, comprar apenas o necessário, montar uma composteira, cuidar exatamente da água, por exemplo, da água da lavagem da roupa. Um monte de água que você joga fora, você pode usar essa água para poder reciclar. E a gente só lembra disso quando tem racionamento de água, quando a gente é obrigado a racionar, aí que a gente vai lembrar. Mas a gente tem que lembrar que isso tem que ser uma coisa contínua, tem que ser um processo educativo. Nós temos que formar nas gerações essa preocupação de conservar a água. E aí nós estamos montando pouco a pouco o nosso mundo, né? Então hoje nós temos algumas experiências interessantes, né? Por exemplo, a energia fotovoltaica, que é uma energia extremamente limpa, coisa que está sendo hoje produzida por cidadãos. As pessoas estão botando placas para poder economizar mais energia. Aqui nós temos a experiência, aqui na propriedade também. Nós implantamos em todos os postes, nós temos 10 postes. Os 10 postes têm uma lâmpada de LED, aqueles refletores de LED, de 30 watts, 50 watts, 40 watts, com uma placa fotovoltaica. Quer dizer, não usa energia. De noite fica tudo iluminado com energia solar. Durante o dia ele recebe o sol, carregando a bateria, e de noite fica aceso usando
aquela energia acumulada durante o dia pelo sol. Nós temos a energia eólica, principalmente no Nordeste, onde venta muito, e nós já temos hoje, na região do Nordeste, lugares que produzem até 30% da energia consumida. Quer dizer, são tecnologias, e o interessante lá é que, por exemplo, as pessoas, os proprietários que têm aqueles pequenos sítios e tudo mais, eles implantam a torre, eles pagam aluguel para eles. Então, é uma fonte de renda para aquelas pessoas que, às vezes, têm falta das coisas mais elementares. A questão de plantar árvore. Nós temos que plantar árvore, fazer reflorestamento, de cuidarmos das árvores também, evitar que elas sejam cortadas. Então, tudo isso faz com que nós, com esses pequenos gestos, pequenas coisas que a gente pode pensar, não vai mudar. Mas a gente só vai mudar se todo mundo fizer a sua parte, sem esperar que o outro faça antes. Então, a gente, mais uma vez, lembra, Bezerra de Menezes, ele fala que a nossa interdependência é total, em todos os sentidos. A interdependência humana, a interdependência da natureza, a interdependência, tudo. Nós somos interdependentes totalmente. Não tem como fugirmos disso. Tá? E aí, nós recomendamos que todos nós precisamos rever nossos hábitos de relação com o planeta, porque, do contrário, nós vamos comprometer realmente a sobrevivência das futuras gerações. Tem um filme, eu não vou me lembrar bem do nome dele não, mas ele fala a história da Terra muito no futuro, onde não tem água, tudo no coisa, e a pessoa ela carrega um livro, que é um livro sagrado, que na verdade era a Bíblia, né? E ele decora a Bíblia. Ele é cego e ele tem que chegar no local onde ele recita a Bíblia para ser impressa novamente. Então, ele mostra realmente uma realidade que não está muito longe. Se a gente imaginar no caminho que nós estamos agora, tá? Nos próximos séculos, provavelmente não vamos estar muito longe disso. Talvez nós sejamos desencarnados, provavelmente, não vamos chegar a ver isso aí, mas as gerações futuras vão assumir essas consequências. Tá? E aí, Jesus, ele finaliza, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, os mansos são essas pessoas que se preocupam com o próximo, as pessoas mais humildes, as pessoas que realmente consomem aquilo que é necessário, não tanto o supérfluo. Né? Então, nós ficamos com essa frase para finalizarmos a nossa exposição. Deixa eu... interromper aqui o compartilhamento. Eu não sei se tem algum tempinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou colocação, a gente fica à disposição também de compartilhar as nossas experiências, né? E principalmente a Lúcia, ela pode completar, porque foi ela que fez o material também. Né? É isso aí, fica aberto aí para quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, que o Daí está pronto para responder na ponta da língua. De maneira nenhuma, eu tenho nada para completar. Na verdade, eu adorei a exposição. Muito bom. Fiz uma coisa bem mais compacta do que vocês, né? Não, foi ótimo, maravilhoso. É sempre bom a gente lembrar, né, cada um desses apontamentos. E para mim foi marcante, viu, Lúcia? Eu quero mais uma vez parabenizar você e a Luciana, porque foi uma coisa marcante para mim aquela experiência lá. Para todos nós, né, que estudamos. Verdade. É isso aí, pessoal. Já que ninguém se manifesta, né, a gente agradece ao Daí, né, nesse dia da natureza, que nos coloca todas essas informações, buscando em cada um de nós e se conscientizar desse nosso momento, desse nosso mundo, desse nosso planeta, né, porque nós não temos para onde ir. A nossa casa é aqui. Ninguém vai para Marte, para Vênus, para o Sol ou para a Lua. A nossa casa é aqui. Não cuidar da nossa casa, ficaremos sem morada. Despejados para onde? Complicado, né? Então, muito obrigado, Daí, pelas suas palavras, pelos seus alertas, pelos seus enfoques, fazendo os links doutrinários, né?
dando as obras básicas, muito ricas em informações para nós. E acreditamos que cada um de nós aqui realmente vai pensar um pouquinho nesse consumo que, às vezes, é exagerado, extrapola as nossas necessidades e que não causa nenhum benefício, pelo contrário, nos compromete cada vez mais com a vida do nosso planeta tão querido. Okay? Obrigado a você pelo carinho, pela palavra, pela sua presença virtual. Espera um pouquinho, tem mais coisa para você fazer. Foi embora ainda não, tá bom? Nós, então, encerramos aqui o nosso momento, né? Nossas reflexões em torno desse tema tão importante atualmente, né? A sustentabilidade e o consumo consciente para cada um de nós. Somos responsáveis pelo planeta, queiramos ou não, mas estamos aqui para isso, para garantir a vida do nosso planeta. Encerrando assim a nossa atividade, nós convidamos o nosso querido Daí para que nos conduza na prece de encerramento. Vamos acompanhá-lo com os nossos melhores sentimentos, pensamentos e emoções. Eu peço aos nossos mentores espirituais para que possa envolver a todas as pessoas aqui presentes virtualmente, mas sempre muito próximos nas nossas mentes e corações, levando vibrações salutares, trazendo o equilíbrio, a paz, a serenidade, e possamos dessa forma refletirmos sobre a importância da sustentabilidade nas nossas vidas, onde nós possamos pensar no nosso próximo, pensarmos nos nossos descendentes e em que planeta nós vamos legar a essas gerações. São atos simples, são atitudes transformadoras que podemos tomar a partir de hoje. Pedimos também para que os mentores possam magnetizar a água na casa de todas as pessoas aqui presentes e que sirva essa água de lenitivo das nossas dores e de complemento das nossas deficiências. E assim, pedimos ao nosso Mestre Jesus a permissão de encerrarmos a nossa reunião, rogando para que Ele fique sempre junto de nós, aqui, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, um ponto final nas atividades doutrinárias, mas temos aqui um tempinho para alguns avisos, e avisos importantes, interessantes, bem gostosos. Vamos lá. Pessoal da comunicação. Juliana, o que você tem para nós? Eu tenho um convite para fazer, um convite muito especial para fazer, que no próximo dia 23 de outubro, a gente vai ter o nosso lanche árabe no formato drive-thru. Olha que chique. Vai ser a Cida vai preparar para nós uma caixa de guloseimas que serve 2 pessoas. Tá aí os itens que vão ter na caixa, tá aí no banner. E aí as pessoas vão poder comprar conosco, pagar pelo PicPay ou também através de transferência para a conta do João. E a retirada vai ser lá no João Evangelista. Então a pessoa passa lá e retira, pega a caixa, né? Lá no João. O valor é R$60 e, como eu falei, serve 2 pessoas. A gente está vendo ainda a possibilidade de entrega, mas ainda não temos nada certo. Por enquanto, só no formato drive-thru. Então, quem tiver interesse, fala com a gente, comigo, com a Cida, com o Alberto. Estamos aí nesse lanche maravilhoso. Alguma coisa a mais? A palestra do próximo domingo. Sim, eu vou lhe anunciar. Está chegando aqui informações. A partir de que hora pode retirar essa caixa com esse lanche árabe? A partir das 17 horas, lá no João, das 17 às 19 horas. Mas, se alguém quiser tirar mais cedo, de repente pode conversar com a Cida e combinar para retirar mais cedo, se for o caso. Juliana, boa noite a todos. Você está aí, sim, que bom. Estou aqui.
Eu queria também pegar um gancho e falar que quem preferir pegar no restaurante, por favor, avise, né? Se quiser pegar mais cedo ou qualquer coisa, tá bom? Vamos ficar à disposição também até às 14 horas. Qual horário? O horário, porque eu já tive, algumas pessoas já me disseram que queria pegar mais cedo, entendeu? Então, a partir de meio-dia, quem quiser pegar o lanche, porque algumas pessoas vão preferir até pegar na hora do almoço, sabe, Darlan? Que já leva, porque é um lanche que pode botar no micro-ondas e pode requentar e a qualidade não vai perder, com certeza, a qualidade permanece. Já estou lambendo os beijos. Opa! Com certeza. Próximo domingo, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. E quem falará para nós não está tão próximo de nós. Direto de Santa Catarina, Florianópolis. Opa! Helder Bosca Sarmento vai falar sobre caridade, o espiritismo em sua expressão mais simples. Então, todos são convidados para prestigiar o nosso querido Helder Bosca Sarmento, lá de Santa Catarina, e vai falar para nós da Casa de Maria, de Santa Catarina. Ok, Valmir? Ok, é isso mesmo. Okay. Beleza. Então, todos são convidados para esse mais um encontro nesse mês de outubro, bastante movimentado. Primeiro, o dia de Kardec, né? Ontem foi aniversário de Kardec, nascimento de Kardec. Hoje a palestra do Odair. Domingo que vem tem mais aí o nosso evento de Santa Catarina. Depois tem o lanche árabe, ou seja, movimentado a casa de João, que não pode parar nem pode fechar. É isso aí. É isso aí, meus irmãos. Foi muito prazer estar com vocês em mais um encontro na virtualidade, mas os corações estão batendo no mesmo compasso, vibrando na mesma emoção, trabalhando com o mesmo propósito de servir, aprender e educar. Próximo domingo, mais um dia estaremos juntos novamente.